Olá, meus queridos, amados irmãos, é uma satisfação, mais uma vez, um prazer estar aqui conectado com vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena palestra que nós temos aqui no canal. Toda quarta e todo domingo nós sempre estamos colocando aqui vídeo no canal para nos ajudar e para te ajudar também a entender o que Deus realizou nesses últimos tempos, no tempo do fim, através do ministério do sétimo anjo que se cumpriu no ministério do irmão William Marlon Branham, tá bom? É um prazer, satisfação estar com vocês mais uma vez. Muito bem, vamos abrir as escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, o primeiro profeta mensageiro da era, né? Das 7 eras da igreja de Éfeso até Laodiceia, Paulo foi o primeiro mensageiro profeta, né? O primeiro mensageiro profeta da era. 1 Coríntios, capítulo 3, né? 2 Coríntios, perdão, irmão. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, do versículo 4 ao 6 de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 até o versículo 6, e diz assim as Escrituras Sagradas: E por Cristo que temos tal confiança em Deus. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo. E por Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Deixa eu repetir aqui só apenas o versículo 6 para dar ênfase ao nosso assunto de hoje. O qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, quer dizer, de uma nova aliança, para cumprir aquilo que Jeremias, no capítulo 31, falou de uma nova aliança. E nos fez e também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Então, irmão, baseado nessa escritura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, o nosso tema hoje é a letra e o Espírito. É o tema da nossa pequena e humilde palestra de hoje. A letra e o Espírito. Irmão, bom, de acordo com alguns teólogos, e eu acho, que eu não estiver equivocado, a maioria dos teólogos, seja ele teólogo pentecostal, teólogo neopentecostal, teólogo tradicional, teólogo reformado, tu acha que todos eles concordam nesse ponto? Eles dizem que essa escritura, que chamam escritura paulina, isso que Paulo falou aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4, especificamente do versículo 6. Ele diz que isso está falando da antiga aliança. Por isso que Paulo falou isso, Paulo expressou dessa forma, a letra mata. Então ele diz que essa letra se referia à antiga aliança, o Antigo Testamento. E aí? Pode ser, irmão, que isso seja de algumas das verdades, né? Pode ser. Pode ser. Agora, nós, especificamente nós, que cremos que Deus enviou o profeta, uma mensagem, um profeta, nós precisamos ver o que a revelação profética fala sobre isso. Pode ser que os teólogos, eles estão com razão, vendo essa escritura que Paulo falou aos Coríntios. Pode ser que isso seja verdade,
Porque aqui no versículo 6 diz assim, ó, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Foi aquilo que Jeremias, vamos aqui, Jeremias capítulo 31, de Jeremias capítulo 31, que eu não estiver equivocado, vamos pegar aqui a escritura, Jeremias 31 de Jeremias, versículo 31. Jeremias 31, diz assim as escrituras: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, uma aliança nova, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, baseado nisso, os teólogos acreditam que isso que Paulo está falando aqui, está falando da antiga aliança, né? Da antiga lei. Aí, Paulo diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas nós precisamos, eu digo nós que cremos na mensagem do sétimo anjo, que cremos que Deus enviou um profeta no tempo do fim, nós precisamos ver o que é que o profeta, o que é que a revelação profética trouxe para nós hoje. O que é que nós entendemos disso hoje? E quando eu digo hoje, irmão, não é nem hoje, 2022, o ano 2025, mas esse hoje, quando o profeta estava trazendo a revelação. Porque a Bíblia é clara em dizer em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá. Quando o João falou isso, ele se cumprirá. Ele disse lá para o futuro. Mas hoje isso se cumpriu. Então, quando o sétimo anjo, não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, não o quarto, não o quinto, e nem o sexto, mas o sétimo. Paulo falou disso, mas ele apenas profetizou. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley, mas no William Marlon Branham, no sétimo, que se cumpriria o mistério. Então, precisamos ver e entender o que é que a revelação do sétimo anjo traz sobre esse assunto, né? Sobre a letra e o espírito, porque a letra mata e o espírito traz vida, o espírito vivifica, o espírito produz vida. Então, para nós entender isso, irmão, nós precisamos ver o que é que o profeta, o sétimo anjo, falou sobre isso. Então, tem aqui algumas mensagens, e eu queria começar aqui com a mensagem um julgamento, certo? O profeta pregou várias mensagens com esse tema. Isso aqui é um dos temas que nós vamos usar hoje. Nós vamos usar duas mensagens com o mesmo tema, só de data diferente, certo? E de ano diferente. No dia 5 do 4 de 1964, o profeta pregou a mensagem um julgamento. E aqui no parágrafo 73 dessa mensagem, o julgamento, olha o que é que o profeta diz sobre essa escritura de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Ele diz assim, olha o que é que o profeta diz. Preste bem atenção. Veja as expressões proféticas. Agora, esses homens afirmam que crê. Esses homens, aqui está no plural, então não está falando apenas de um, de vários. Esses homens afirmam que crê, mas o Espírito Santo não está sabendo de nada. Ei, irmão, isso aqui que o profeta está dizendo, isso aqui é muito tremendo. Porque tem muito dizendo por aí que crê na abertura da palavra, que crê no sétimo selo, que crê nisso, que crê naquilo. Mas o profeta está dizendo que o Espírito Santo não está sabendo de nada. O que quer dizer isso? Sabendo de nada. Quer dizer que aquela pessoa, na realidade, ela não recebeu a revelação. Não. Ela apenas recebeu uma intelectualidade, o intelecto apenas.
Ela apenas recebeu algo intelectual sobre aqueles assuntos que estão sendo abordados por algumas pessoas que recebeu a revelação. Aí é por isso que o profeta está dizendo, agora esses homens afirmam que crê, mas o Espírito Santo não está sabendo de nada. Afirmam que crê. Chegam até pregar, mas na realidade ele não sabe. Ele não tem a revelação disso. Eles apenas têm a parte intelectual daquilo. Eles têm apenas uma fé intelectual sobre aquilo. Por que eu digo isso, irmão? Por que eu digo isso? Porque, que você observar, o mês passado, que eu não estiver equivocado, nós tivemos aí um novo Papa, né? Um novo Papa, o Papa Leão XIV. E muitos pastores da mensagem, irmão, você preste bem atenção no que eu vou falar. A maioria dos pastores da mensagem, especificamente esses pastores da terceira puxada, eles estavam dizendo que o último Papa seria o Papa, era Francisco. Não, o Papa Francisco e não sei o quê, ele vai ser o último, depois dele vai vir o anticristo e aquela coisa toda. Aí o Papa, bum, morre. Agora eles estão colocando as suas fichas sobre o Papa Leão X, Leão XIV. O Papa Leão XIV. Estão colocando as suas fichas nele, estão dizendo que ele vai ser o último, porque o profeta falou. O profeta não falou. O profeta apenas confirmou uma profecia que foi dado lá, naquele tempo, no ano 1954, quando ele pregou a mensagem Ato do Espírito Santo. Ele disse que aquilo era uma profecia, mas ninguém sabe que aquela profecia foi dada pelo próprio profeta, o sétimo anjo. Não foi dada por ele. Aí ele tá vendo aí, irmão? Então esse aqui é o Papa americano, esse é o último. Mas será que é esse mesmo? Será que esse foi o Papa que cumpriu as escrituras? Irmão, o Papa que cumpriu as escrituras, ele já até passou, ele já até morreu. E os pastores da mensagem ficam aí. Então é esses pastores que crê, sabe? Que afirmam que crê na abertura da palavra, que chega até pregar, mas o Espírito Santo não está sabendo de nada. Isso é o sétimo anjo que está falando. É o profeta. Isso aqui, irmão, se cumpre dentro desses pastores da mensagem. Que fala que crê na abertura da palavra, fala que crê na terceira etapa, mas na realidade eles não crê. Eles não têm a revelação. Eles têm apenas a parte intelectual do assunto. Aí você diz, então quer dizer que você tem, irmão Jesus? Não, eu peço a Deus, todo dia, toda hora, que Deus me ajude para eu ter a revelação espiritual, não a revelação intelectual, porque muitos aí estão cheios de revelação, mas é intelectualmente falando. Mas eu não quero isso. Por isso que toda noite eu peço a Deus, todo dia eu peço a Deus, Deus me ajuda para que eu possa ter a revelação espiritual da abertura da palavra. Vamos lá, vamos com o profeta. Agora, estes homens afirmam que crê, mas o Espírito Santo não está sabendo de nada. Ele é o único que pode vivificá-la. Tá vendo? Ele, que é o Espírito Santo. Ele é o único que pode vivificá-la. Quer dizer, ele é o único que pode trazer vida. É como o seu corpo aqui. Veja, seu corpo é morto sem o Espírito. Assim é a palavra de Deus morta sem o Espírito Santo para vivificá-la. O Espírito vivifica o corpo e o Espírito vivifica a palavra. Então, estão entendendo? E aí? E aí? Irmão, para cada era, Deus mandou uma porção. Deus mandou uma porção da palavra para cada era e o Espírito Santo vivificava aquela palavra para aquela era. Depois que a última era acabou, porque Laodiceia acabou. A última era já acabou, não vai acabar, ela acabou. Então que você ficar com uma palavra de Laodiceia, você está morto. Então, o Espírito Santo, ele que vivifica a palavra do dia, a palavra da hora. Está vendo aí o que o profeta está dizendo? Vamos continuar aqui com o profeta. Agora esses homens afirmam que crê, mas o Espírito Santo não está sabendo de nada. E ele é o único que pode vivificá-la. É como o seu corpo aqui, veja, seu corpo é morto sem o Espírito. Assim é a palavra de Deus,
morta sem o Espírito Santo para vivificá-la. O Espírito vivifica o corpo e o Espírito Santo vivifica a palavra. Então, estão entendendo isso agora? Ele deveria saber. Então, irmão, a Bíblia diz que o meu Espírito e o Espírito Santo concordam um com o outro. Então, o Espírito Santo deveria saber, porque tem muita gente pregando a terceira puxada, a abertura da palavra, mas o Espírito Santo não vivificou aquilo para ele. Ele está pregando apenas só o intelecto daquilo que Deus revelou para o seu profeta. É por isso que tem essa confusão, irmão. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra aquilo, um vai dizendo isso aqui, outro aqui. Por quê? Porque o Espírito não vivificou a palavra do dia para ele. Ele apenas pegou aquilo intelectualmente. Muito bem, nós lemos aqui a mensagem Um Julgamento, do dia 5/4/1964. Agora, vamos para a mensagem O Julgamento, do dia 19/4/1964, parágrafo 33. O Julgamento, tradução de Goiânia. Parágrafo 33. Aqui na parte B do parágrafo, o profeta começa a falar assim: o Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida. O Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida que está na palavra. Então, Deus envia para cada era uma porção da palavra e o Espírito Santo dá vida àquela palavra em cada era, irmão. Então, hoje, estamos em outra era, em outra dispensação, e o Espírito Santo está vivificando, está dando vida à palavra dessa era que nós estamos vivendo. Mas o problema é que a maioria dos pastores da mensagem não sabe nem a hora, nem a era, nem o sinal e nem a mensagem. Não sabe. 4 coisas que o profeta diz que precisamos saber: a hora, a era, o sinal e a mensagem. Mas será que a maioria dos pastores sabe sobre isso? Será que eles entendem isso? Será que eles têm a revelação sobre isso? E o irmão Branham diz: o Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida que está na palavra. Ele é o que vivifica a palavra. Juntamente com o seu Espírito vivifica o seu corpo. E o corpo é vivificado através do Espírito. Sem o Espírito, o corpo não tem nenhum efeito. O corpo está morto. E a palavra está morta sem o Espírito. Isso toma o Espírito para trazer a palavra, para fazê-la viver. E é ele o vivificador daquela palavra. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? Olha aí. E aí, irmãos, da mensagem da hora? E aí, pastores da abertura da palavra? Olha aí o que é que o profeta está ensinando sobre a letra e o espírito. Qual é a palavra que tu está pregando hoje? Se tu estiver pregando a palavra de Laodiceia, você está morto. Ou você está pegando a palavra de Filadélfia, da era de Filadélfia, que você estiver fazendo isso, você está morto, você não tem o Espírito. Então isso prova que muita gente da mensagem não tem o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo que vivifica a palavra da hora, do dia. E que você diz que crê no profeta. Muitos dizem: não, mas... Uma vez fizeram uma pergunta para um pastor, e... Pastor, o que é que eu devo fazer? Qual é o sinal para eu ter o Espírito Santo? É só você crer no profeta. É isso mesmo? É isso que o sétimo anjo ensinou? É isso que a Bíblia ensina sobre qual é a evidência para você receber o Espírito Santo? A evidência é a palavra da hora, irmão. Ah, irmão Jesus, eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus, eu creio na Santa Ceia com pão asmo, lava-pé, eu creio que Deus enviou um profeta, eu creio que Deus não é 3, é 1. Mas isso já passou, irmão, são rudimentos. O Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida que está na palavra.
A palavra que tu está pregando, irmão, que o Espírito Santo não tiver na palavra que tu está pregando, então não tem vida. O Espírito Santo deve saber, pois ele é a vida que está na palavra. Ele é o que vivifica a palavra. Juntamente com o seu Espírito vivifica o seu corpo, e o corpo é vivificado através do Espírito. Sem o Espírito, o corpo não tem nenhum efeito. O corpo está morto. Então o que tem de gente morta na mensagem, com a mensagem do profeta na mão, crendo que Deus enviou um profeta, batizando em nome do Senhor Jesus, tomando santa ceia com pão asmo, lava-pé e o vinho, está morto, porque não tem o Espírito Santo, porque não tem a palavra do dia, e o Espírito Santo só vivifica a palavra do dia. Deixa aqui, eu quero ler aqui o último parágrafo para nós encerrar a nossa palestra de hoje. O último parágrafo. Mensagem, o Éden de Satanás, do dia 29 de agosto de 1965, parágrafo 66. Parágrafo 66, eu vou usar aqui a tradução dos crentes da Bíblia. Dos crentes da Bíblia. Na tradução de Goiânia é o 99. Dos crentes da Bíblia é o parágrafo 66. Olha o que aqui o profeta William Marlon Branham, o sétimo anjo, fala. Ouvi irmão Neville dizer nesta manhã. Ouvi o irmão Neville dizer nessa manhã. Alguns que têm pergunta por que não pregava sobre o Espírito Santo, porque não fazia isso, aqui está. Aí o profeta diz, aqui está. O Espírito Santo é ação em você. Tá vendo aí? O Espírito Santo é ação em você. É uma vida. Então, quando você tem o Espírito Santo, tem isso aqui. Tem esses atributos. Atributo moral. Porque tem dois tipos de atributos. Tem os absolutos, que aquilo é só para Deus. E a única pessoa que ele manifestou foi Jesus Cristo. E tem os atributos moral que Deus compartilha com seus filhos. O Espírito Santo é ação em você. É uma vida, não uma emoção. Esse aqui é o problema, irmão, de muita gente, especificamente pregadores da mensagem. O Espírito Santo é ação em você. É uma vida, não uma emoção, não algum tipo de evidência carnal. Mas é uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra de Deus estabelecida em seu coração para vivificar cada palavra desta era. Aí eu te pergunto, irmão, você sabe, pastor da mensagem, em qual era nós estamos? A maioria vai dizer, nós estamos em Laodiceia. Então, que você estiver em Laodiceia, você está morto. Mas o Espírito Santo é ação em você. É uma vida, não uma emoção, não um tipo de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em seu coração para vivificar a palavra, cada palavra, irmão. Não é apenas uma, não é cada palavra desta era. Correto? Observe, o Espírito Santo em ação. Não tanto em demonstração, mas em ação. O que ele faz de acordo com a palavra. Observe agora o Espírito Santo da santa palavra de Deus. Tá vendo aí, irmãos? Então aqui está, irmão. Olha aqui o que é o Espírito Santo. Ele vivifica cada palavra desta era. Então aqui está, irmão. A letra e o Espírito. A palavra e o Espírito. E o profeta vem e nos mostra que o Espírito Santo vivifica cada palavra desta era. E aí, meu irmão, meu pastor da mensagem? Você sabe qual a era que estamos vivendo? Esse aqui, irmão, é o problema que nós temos dentro dos pastores da mensagem. Porque a maioria dos pastores da mensagem não sabe nem a hora, nem a era, nem o sinal e nem a mensagem.
não conhece, não tem esse conhecimento. Irmão, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu sempre falo que isso aqui que eu falo aqui não é questão pessoal, mas é questão doutrinária. Eu estou aqui para te ajudar, para que você venha entender. Eu não quero tirar você da sua igreja, eu não quero separar você do seu pastor, não. Eu quero que você vá para a mensagem, para a palavra. E veja que tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia e na mensagem dos 7 anos, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. E se Deus permitir, domingo, nós estamos mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para junto compartilhamos da palavra de Deus, tá bom? E você, que não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de dar o like para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, com certeza eu creio. Para estar com a palavra, não há outro meio. Um profeta sendo verdadeiro é Deus em um corpo humano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete engano. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Tudo que o profeta disse, eu digo amém. Ele diz que estará com ele, eu estarei também. Ele disse naquela manhã, eu estarei lá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. E pelo meu sorriso, ali você me reconhecerá. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Falou, eu creio. Se isto não for a verdade, eu não sei o que é. Talvez você não entenda, mas creia com fé. Creia em toda palavra, com amor e sinceridade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus não tem compromisso contigo se você crer somente na metade. Deus
Deus pensou, o profeta falou.